The Sales Follow-Up. Tem um exemplo prático que as pessoas não utilizam. É o que eu disse, assim, poxa, eu vou entrar no storytelling. Por que o storytelling é importante? Porque, ele não é charlatanismo. Ele não tá ali para empurrar alguma coisa e ele é fechadinho. Eu sempre vou usar a Pixar como o maior exemplo de storytelling. Eu acho que eles revolucionaram realmente o mercado. E a Pixar, ela segue 3 grandes pilares para contar uma história. Ela tem que ser memorável, impactante e pessoal. Um podcast da Reeve e Outbound Marketing. Aqui você aprende a se diferenciar em vendas. The Sales Follow-Up, episódio especialíssimo com provavelmente a maior referência no Brasil para storytelling aplicado a vendas. Acabou que eu não apresentei ele com calma, mas o nome dele é Caio A. Freitas e ele é o diretor de novos negócios do Mosquito CRM. Com background artístico em teatro, em passagens em cursos na Disney, é o cara que soube aplicar storytelling dentro de um processo de vendas, dentro de uma lógica de processo que você não pode perder. Quais são os insights que esse cara passou para você? Uma vez, então, é o melhor jeito de começar uma história, senhores. Eu sou Caio A. Freitas, diretor de novos negócios do Mosquito CRM, conversando com 2 das mentes que eu mais admiro em outbound no Brasil hoje, storytelling, grande Vinícius Mairink e Arthur Viana. O Viana, eu vou me referir a ele como peruca por várias vezes durante a nossa chamada e nossa gravação aqui, esse nosso bate-papo, mas é um jeito carinhoso, é um jeito de inveja que eu tenho para lidar com essas belas madeixas que esse rapaz possui. E o Viana... Oi? Eu só queria deixar claro que só você pode me chamar assim, beleza? Uau! Aí, ó, é isso. Eu posso contar qual que é seu outro apelido exclusivo também, ou não? Não. Aí, essa é uma história, Mairink, que eu acho que a gente tem que falar no nosso papo de hoje sobre storytelling, sobre os outros jeitos que o Viana é chamado. Mas é o assunto do caralho, na realidade. É um prazer estar aqui, senhores. Numa noite, a gente está de noite gravando esse conteúdo. A gente tentou fazer um webinar, mas deu uma zica gigante nesse dia. Todo mundo ficou com uma voz bizarra, não dá para entender nada do conteúdo. Então, a gente escolheu fazer um conteúdo gravado aí para passar para a galera. E esse vai ser o papo no Storytelling hoje, senhores. É isso mesmo? Boa noite, seus maravilhosos, pessoas que eu amo de coração. É isso mesmo, meu querido Keila. Mas assim, eu tô muito animado pro papo e muito lisonjeado, porque assim, eu falei em off aqui, vocês zoaram, mas são 2 dos caras de vendas que eu mais respeito e eu acho que a gente tá trazendo, não visões antagônicas, mas assim, acho que são complementares no potencial de cada um, né? Cara, com certeza o Caio A, que tem um background artístico, né, que entende storytelling como arte, cara, passou um tempo na Disney para aprender como é que os caras fazem os melhores do mundo, e mais pro Vini, que é um cara mais técnico, mais processualzão. Então eu acho que vai ser muito doido ver esse embate de visões convergindo para um assunto que é tão interessante, né, cara, que é storytelling em vendas. E por que as pessoas não fazem mais storytelling em vendas, Caio A? Então, cara, eu na realidade eu vou responder, mas eu antes quero só salientar pro Mairink, principalmente, eu também acredito muito no storytelling como processo e como etapas muito bem definidas. A gente, claro, estuda pela arte em si, estuda, como fazer o storytelling. A base que eu utilizo hoje para vender, eu uso de storytelling de como contar, escrever um livro, como fazer um filme, como fazer um desenho animado, como contar uma história através de história em quadrinhos. É da onde eu estudei storytelling, são as minhas origens que eu fui atrás de storytelling, fui lá no começo, foi nesse lado artístico, mas todos eles tinham processos muito bem definidos e estruturas muito bem definidas. Então, por mais que, claro, eu aplique muito com a visão artística, ainda assim, eu paro, cada vez que o Vini tem uma palestra sobre storytelling, eu paro e assisto. Mesmo ele, às vezes, tendo que tomar meio litro de café para poder fazer a palestra, né, ô Vinícius Mairink? Eu tomo meio litro de café independente da palestra, né? É basicamente isso que acontece. Mas é porque é difícil manter essa energia tua, seguindo no nível normal, né?
Não que não tenha gasolina aditivada aí no seu café, ainda assim, o que a gente considera é basicamente isso, né? Pode conter álcool na minha garrafa. Tem escrito aqui na minha caneca, pode conter álcool, por favor, cheirar antes de consumir. Mas, cara, eu acho que a primeira coisa, e que eu acho bonito você falar que você concorda comigo, que a gente tem que fazer velho, no fim das contas, todas as vezes que eu, tipo, quando a gente começou o Outbound Marketing há uns 4, 5 anos atrás, e a gente vai falar de storytelling até, tipo, baseado nessa história, todas as vezes que eu ia fazer, tipo, um webinar, tipo, porque eu falava de outbound, todo mundo tava falando de inbound, e aí eu falava assim, tem um webinar, estão me convidando. Quando me soltavam qual era o tema, era inbound versus outbound. Qual é o mais certo? Quem vai ganhar? E aí, sempre que tinha alguém do outro lado, a pessoa me chamava antes e falava assim, então, eu concordo que o outbound funciona e você faz inbound. Então, vamos alinhar o que a gente vai falar? Eu ficava tipo, caramba, mano. Tipo assim, vamos quebrar um pau, tipo, mesmo. Vamos conversar e defender a ideia? E, de novo, eu também concordo pra caramba contigo. Eu já escrevi isso algumas vezes, mas eu acho que vendas é tipo uma união final de arte e ciência. Eu acho que a gente ainda faz ciência muito errado. Eu acho que quando a gente tem nego bom de arte, igual a gente tem o Kaiowá, que é um cara que domina muito bem isso, naturalmente, tipo, esse cara sai, tipo, fora da curva padrão, ele escala, tem tipo resultado, ganha, vira referência no mercado. Só que esses caras existem no mercado e a gente não tem muito cara que é realmente processual que fica em vendas. Esse cara sobe para gestão. Quase sempre ele é o cara que sobe para gestão. Se ele não sobe para gestão, ele vai para outra área, vira seus ops ou qualquer coisa do tipo. Vai para operações, ele não se encontra em vendas porque ele não consegue melhorar a parte de arte mesmo. Então, eu particularmente, eu vejo tipo um gap escroto de grande quando a gente fala de vendas e storytelling processualmente. Especialmente porque a gente ensina errado. A gente fala de spin, a gente fala de framework tipo Bunch de PCT, que tá falando de Bunch já tá errado também, mas a gente fala de PCT, e aí a gente tipo, tenta colocar tipo, em algumas maneiras onde tipo, fica num flow, numa historinha bonitinha, mas a gente esquece que existe tipo, algo muito maior por trás disso, e a gente esquece de aprender fundamento. Isso é uma das coisas que você fraga pra caramba, né, Caio? Total, total. Muitas vezes o pessoal já chega. O filme do Homem de Ferro nos fez um grande trabalho aí, né, cara? Ele sacaneou demais. Às vezes você precisa voar antes de correr. Não, meu filho, vamos fazer a base primeiro. E em termos de narrativa fica muito bonito, mas na prática você quebra a sua empresa. Legal. Eu acho interessante é que a gente vai convergir o papo para o storytelling desde um nível mais básico de, cara, você convencendo uma pessoa a fazer algo, você está contando uma história para ela, para esse processo fluir, quanto do ponto de vista de narrativa, que foi um dos temas que o Vini conversou bastante no Vendas B2B Experience, a gente estava lá, a gente bateu um papo sobre isso. Mas pensando assim, de um ponto de partida, Kaiowá, para você, o quão importante é storytelling em vendas? Cara, é a diferença entre fechar ou não a venda que você está planejando. Assim, cara, para mim, o storytelling ele já se comprovou, não uma, mas inúmeras vezes, como uma das melhores ferramentas para o vendedor usar no arsenal dele para fechar um negócio. Não existe hoje, segundo todos os estudos que mostram sobre a aplicação de vendas através de processo de storytelling, ou pelo menos sobre não falar características técnicas, o que para mim, se tu não está falando característica técnica, tu está acabando indo para outras coisas como benefício, melhor forma de apresentar o benefício é através de storytelling. Então, hoje não existe como tu aplicar storytelling e piorar a tua venda e piorar as tuas chances de vender. Eu sempre brinco, cara, você começar a aplicar storytelling no seu comercial, no seu processo de venda, você vai subir pelo menos a sua chance em fechar uma venda em 4%. Então, o mínimo que você vai fazer é aumentar a tua chance em vender em 4%. Isso saiu um estudo do Gartner, falando sobre seus enablements, na verdade, mas falando justamente o que os caras fazem para fazer as vendas, se procurar como base na Yesware também, falando um pessoal que fala de disparo de e-mail, muitas dessas pessoas, eles fazem muitos estudos e eles vão acabar também trabalhando como uma base para fazer uma história melhor, para não fazer o que todo mundo está fazendo, não fazer
as táticas de charlatanismo que a gente vê por aí. Mas, cara, assim, eu acho que até dentro dessa linha, isso é bizarro porque eu acho que quando a gente começa falando de fundamento de venda e da importância do storytelling, a gente quase todo mundo que fala de vendas, então, tipo, geralmente chega e fala assim, eu quero aprender sobre vendas, o que eu vou ler? Tipo, uma referência padrão para quem não entende nada, não está trabalhando, está começando na área, é o Spin Selling. É um estudo que vem aí, final da década de 70. Tipo, é um estudo gigantesco. Que é bem objetivo para venda, né? Bem objetivo para venda, definindo que, basicamente, você tem um frameworkzinho lá de você começa falando de situação, depois você passa para o problema, depois você passa por implicação, e você vai para a necessidade de solução. E o Neil Rackham, ele é um cara objetivo e direto, então o que o estudo dele encontrou é você consegue direcionar melhor e vender mais para as pessoas se elas se convencerem de algo, muito mais do que você convencer a elas. Então, lidere e direcione por perguntas. E o maior desserviço que a gente tem a galera fazendo no mercado de vendas é repetindo isso como um mantra e esquecendo que se você fizer um monte de perguntas, vira um questionário, meu caro. Não, e tem aquela bizarrice assim de vou te perguntar e vou te perguntar igual para todo mundo. E aí você tá na situação, você já tá implicando, o cara já tá implicando lá, ou já tá falando, cara, mas eu tô ferrado aqui. Não, mas para aí, vamos continuar aqui situacional. Porra, meu filho, né? Então, é muito isso. Falta interpretação de texto também nesse rolê. Total. A jornada não é linear, então você não necessariamente tem que discutir situação até o final antes de você chegar numa implicação. O SDR ele não é proibido de, em algum momento, tentar chegar um pouquinho na frente, porque o lead precisa. A gente brinca muito quando a gente vai fazer analogia, porque é difícil treinar um vendedor, é difícil treinar um profissional de vendas, ele é valioso, justamente pelo fato de que se você coloca esse cara para seguir o mesmo caminho, ele não é um profissional de vendas, isso chama telemarketing. Nem o mercado de telemarketing quer ser chamado assim, cara. Porque esse cara segue o roteiro, ele segue tipo, o mesmo caminho. Se você sai desse caminho e perguntar alguma coisa, ele não pode falar, ele tem que voltar para a mesma coisa de sempre. E isso é difícil pra caramba, cara. Se você lidera só com pergunta fechada, achando que a pergunta fechada faz o cara passar pelo spin, isso vai fazer ele comprar mais, não é a realidade. E aí, desculpa, cara, mas é a última coisa, porque eu sei que você faz isso bem pra caramba, velho. A grande questão é que a pergunta, ela tem que existir em vendas, nem que seja para ser tipo o que vai emanar e dar tempo para o lead raciocinar e digerir uma informação mais complexa. Mas por várias vezes, a sua pergunta ela não é nada mais, nada menos do que uma maneira de confirmar uma história que você criou. Porque quando você vai falar de um problema, melhor do que falar assim, mas você tem esse problema? É você fazer o que o Caio A, que o Arthur fazem muito bem, que é vir falar assim, então, geralmente quando isso está acontecendo, você tem fulaninho, olha, fulano está aqui. Fulano, ele é tipo um gestor de vendas como você, ele trabalha com a gente, olha só, ele tipo, tinha esse problema no time dele nessa situação. Você tem esse problema também? Porque a situação é parecida. Tipo, faz a pessoa tipo, se enxergar tipo, numa história. Coloca ela na mesma história. Tipo, pô, eu converso com muitos gestores de vendas no dia a dia e vários deles estão escalando o time como você. Geralmente, quando eles estão escalando o time, pá, problema. E tem um exemplo prático que as pessoas não utilizam. É o que eu disse, assim, poxa, eu vou entrar no storytelling. Por que o storytelling é importante? Porque, ele não é charlatanismo. Ele não está ali para empurrar alguma coisa e ele é fechadinho. Eu sempre vou usar a Pixar como o maior exemplo de storytelling. Eu acho que eles revolucionaram realmente o mercado. E a Pixar, ela segue 3 grandes pilares para contar uma história. Ela tem que ser memorável, impactante e pessoal. Eu não vou ser memorável se eu fizer igual para todo mundo. Eu não vou conseguir impactar a vida da pessoa se não for realmente algo de mudança de perspectiva, de mudança de viés, de mudança de status. E eu não vou conseguir fazer isso se eu não falar da realidade dessa pessoa, da personalidade. Então, quando a gente vê aquela história padrãozinha sendo repetida para todo mundo do mesmo jeito, as perguntas repetidas para todo mundo do mesmo jeito, a interação repetida do mesmo jeito, a gente não está sendo nem memorável, nem impactante, nem pessoal. Nesse aspecto, bicho, é uma treta do caralho. Eu vou falar de um cliente meu, vou falar de uma história que aconteceu comigo. Eu vou dizer, pô, cara, eu vou começar pelo exemplo ruim. Normalmente o pessoal vai falar de case, o pessoal fala, não, esse cara aqui cresceu tantos por cento. Foda-se, bicho. Se eu não sei de onde ele saiu, se eu não vejo que ele tá no fundo do poço e está relacionado a mim, eu não vou conseguir acompanhar ele no crescimento também. Então eu vou começar a história de um jeito ruim. Vou falar, pô, cara, eu tava falando com um bicho, eu não vou falar o nome da empresa, porque eu não posso, assinei o NDA, mas é o Norberto. O Norberto trabalha em uma das grandes empresas do Brasil e esse cara, mano, tava tendo um problema gigante
no dia a dia dele, estava tendo um problema gigante lidando com os vendedores dele, isso desde 2015, tá? Então isso está acontecendo há bastante tempo. E o Norberto, cara, foi engraçado que eu fui visitar ele e estava o dia mais quente do mundo, era na cidade de Joinville. Joinville chove pra caramba, mas nesse dia, cara, resolveu não chover lá porque eu tava lá. E aí virou, tipo, a 3 centímetros do sol, Joinville, nesse dia, e eu tava lá derretendo, e porra, mano, fiz uma reunião com ele e o ar não tava funcionando, mano. Puta merda, ele tava naquele azar do cão e eu fedendo. Então, quer dizer, triplicou o azar do cara. O que eu tô criando aqui? Eu tô criando um cenário negativo. Você tá lá comigo em Joinville, numa sala, sem ar-condicionado, suando. E aí, isso vai... Pô, cara, mas hoje em dia... Tá tudo de boa, cara. O Norberto tá voando, ele conseguiu se recuperar usando o meu processo, usando o que eu trago. Ele hoje tá voando. Inclusive, cara, tô falando dele nessa chamada, que eu acabei de receber um presente que ele mandou para mim, esse desodorante aqui. Então, esse tipo de coisa. Se eu não for memorável, eu tô sendo vulnerável aqui, eu tô falando que eu tava fedendo, eu tô mostrando uma parada prática, eu já não tô mais vendendo meu produto, eu tô vendendo que meu cliente fica tão feliz comigo que ele me manda presentes. Tudo bem que é um desodorante, mas isso numa cesta gigante, cheia de celofane, com sabonetes, com coisa para barba, com não sei o que lá, porque ele tá com dinheiro suficiente para mandar de Joinville para Londrina uns 18 produtos de embelezamento masculino. Não adianta, eu continuo feio. Mas ainda assim, esse processo faz com que o cliente, porra, se veja, cara, eu quero poder te dar presente. E aí o cliente, ele vai ativar contigo, ele vai dizer, bicho, ele te mandou dizer, cara, eu tô fazendo insight contigo, eu te mandei um computador inteiro novo. Show. Ele acabou de confirmar contigo que ele tem a vontade de fazer a mudança. Então agora eu vou continuar avançando no meu processo comercial. E é isso que é o storytelling, é tu envolver as pessoas, é tu ser impactante, é tu ser memorável. Eu posso não lembrar de nada, mas vou lembrar que eu falei com um cara que tava fedendo. Então, isso é ser impactante, isso é pessoal. E quem nunca? E aí vira a parte da vulnerabilidade. Quem nunca pegou um calor do caralho e começou a feder, irmão? É natural, bicho. Então, é a parada de se colocar de um jeito que a pessoa possa se relacionar a ti mesmo. Você não tá no pedestal. Eu não sou o pica das galáxias, cara que resolve todo mundo que joga golfe com Obama. Não, mano, eu sou um fudido que se vou perto do Obama, no sol, cara, aí sim eu tô fedendo. Aí eles vão me jogar no chão, vem o FBI dizendo arma química, tá ligado? Porra, então é o tipo de coisa que eu tenho que trazer de um jeito onde eu sou relacionável e não uma parada distante. E quando a gente fica fazendo essas perguntas sem sentido, sem saber, cara, a gente só tá aumentando essa distância e não tá sendo pessoal, não tá sendo impactante e não tá sendo memorável. E isso é foda porque esse é um dos negócios que eu falo mais com o time aqui, assim, até, tipo, experiência pessoal, porque geralmente, tipo, já tem muito tempo que eu não participo efetivamente de call de vendas, mas recentemente eu tava ajudando a treinar, tipo, alguns dos nossos novos closers aqui, nossos account executives, e aí eu tava, tipo, conversando com os meninos, eu falei, velho, a primeira call de vocês, que tipo, vocês marcarem, eu vou liderar, a segunda, vocês lideram, e se em algum momento cair, eu pego, e a terceira, eu acompanho e dou feedback no final. Se você fizer cagada, você fez cagada. E é assim que você vai aprender daqui pra frente. Mas vamos lá. Aí os meninos, pô, mas você vai participar? Aí eu falei, vou. E vocês, tipo, vão me ver participando. Vocês vão me ver fazendo, tipo, by the book o que tem que ser feito. Então eu não vou sair, porque se eu ficar saindo e fazendo as coisas, tipo, muito freestyle, vocês não vão aprender o que deve ser feito. E tem coisa que se eu fizer, infelizmente, é ruim. Porque se o cara já vem com uma autoridade, já viu vídeo nosso, que é o que acontece contigo na tua piscina, é o que acontece com o Du, é o que acontece com o Arthur aqui do nosso lado, e com outras pessoas do time, se o cara já viu um vídeo, já fez alguma coisa, ele entra é uma quebra. Na prática de autoridade. Então, tipo assim, cara, eu tô falando com o Vinícius é autoridade ali naquele momento. E aí, a primeira coisa que eu faço, sem entrar, tipo, até no nível de, tipo, cara, eu vou criar um storytelling cabuloso. É virar e falar assim, galera, e aí, beleza, tudo jóia, prazer, pô, e tudo, não sei o quê. Direto e reto, pessoa mesmo já quebra falando, pô, assisto muitos vídeos, gosto, vejo texto, sou fã do conteúdo de vocês. Pô, obrigado. Mas eu vou te falar uma coisa, eu odeio fazer call em vendas, eu odeio, porque desde que a gente começou a gravar vídeo, a galera consegue me reconhecer quando entra, que é normal, a gente vende para muita gente que tipo, conhece a gente, é educado pela gente, é isso que a gente está fazendo, é por isso que a gente está fazendo, não é para ficar famoso. Mas tipo, quando a galera vem comprar, é um pouco. Mas, quando a gente vai ficar famoso no mercado de vendas, né? É o nicho do nicho.
Exatamente. Quando tu tem assim, vou ficar famoso, vírgula, em alguma coisa depois você não é famoso. É a subcelebridade do mercado corporativo. Exatamente. É muito engraçado a gente ir em evento de vendas junto, assim, aí daqui a pouco alguém vira assim, pô, Caio, aquele ali é o Vinícius Mairink, cara, puta merda. Aí tu olha e tu diz, pô, cara, ele é, mas ele também peida fedido, cara, não tenha medo não, vai lá falar com ele, pô. Não, mas isso é legal porque, tipo, pra mim, como eu não sou uma pessoa, tipo, tão extrovertida quanto o Caio, tipo, nessas horas, eu não tenho essa pegada do cara, apesar de eu falar muito palavrão e eu já, tipo, sempre fazer esse disclaimer, eu sempre faço o quê, velho? Eu chego e falo assim, eu odeio fazer call de vendas de verdade. Mas pera, como assim? Você odeia fazer call de vendas, você ensina e tal? Então, eu odeio justamente porque a galera já entra com uma expectativa de que eu vou chegar e eu vou ser um mágico, o mago das vendas, eu vou fazer um negócio do outro mundo. E aí, na hora que eu tô vendendo, a pessoa vira e fala, pô, mas isso cara... Nossa, isso que você está me falando é dentro do DPCT. Não, mas isso que você está fazendo é aquilo que você fala no vídeo. Pois é, né, meu cara? É exatamente isso. Tipo, eu vou fazer coisas que não vão te surpreender. E a pior coisa é quando você entra com uma expectativa de que, tipo, vai ser foda. Então, assim, vai ser o que precisa ser feito. E é isso que funciona. Então, tipo, aqui a ideia é, tipo, eu te envolver o máximo possível, mas você vai ficar me julgando a cada segundo, porque se eu errar, você vai me julgar 50 vezes mais. Então é por isso que eu odeio. Então eu já vou te avisar, eu tô enferrujado. Se eu errar, pode me chamar a atenção e fala, porque se tá no vídeo, o vídeo tá certo, eu tô errado. Eu não consigo praticar 100% do que eu falo 100% das vezes. E é normal, e é por isso que a gente faz treinamento contínuo. É por isso que eu tô aqui acompanhando, tipo, o nosso novo closer, que é o Luiz, que é o Cris. Então, tipo, é um processo de me colocar numa posição de vulnerabilidade pequena, de expor, tipo, pô, eu tenho falha, não sei o quê, sem, tipo, ir no nível de extroversão Caio, né, velho? Tipo, só que você não precisa achar que, tipo, vendas não é pra você se você não tem essa capacidade de fazer isso. Porque realmente vai um pouco da experiência de vida, vai um pouco de você, tipo, tá tranquilo, de você se sentir confortável na própria pele, de falar, de ser autodepreciativo o tempo inteiro. Você pode até criar os seus gatilhos e repetir eles com pessoas diferentes, desde que você esteja sendo minimamente genuíno, para que quando você entra na call e fale isso com pessoas, seja uma realidade. Eu sou confiante para vender, mas eu realmente, tipo, não gosto de estar vendendo hoje em dia mais, porque eu acho que tá todo mundo me julgando, cara. E eu sei que se eu errar vai ser pior. Não tô falando uma mentira para gerar rapport com o cara e dando uma risada falsa depois. Não é isso que tá acontecendo. E por natureza, passa a ser memorável quando você entra quebrando o gelo. E é lógico, é a minha história, é a minha, tipo, chance de colocar isso. Mas, pô, eu entrei numa call com um cara da Drift, foi muito legal porque o cara, tipo, veio vender pra gente. O cara da Drift, gringo, entrou na call e falou assim, tem como a gente ligar rapidinho, webcam rapidinho? Aí a gente ligou, ele, oi, tudo bem? Queria me apresentar, eu sou o Mike, falando tudo em inglês. Ele virou e falou, olá, tudo bem? Eu aprendi um pouco de português, falando, tipo, aquele português, tipo, mega emboladão. E, mano, tipo assim, só dele, tipo, começar a falar... aí ele voltou pro inglês, falou, se apaixonado pela cultura do Brasil, saiu um pouquinho do padrão carnaval sobre futebol, falou de algumas coisas que ele queria. Lógico, falou que ia visitar o Rio de Janeiro, mas falou que ia conhecer São Paulo, falou de empresa que ele viu aqui do Brasil e começou, tipo, a contar, tipo, uma história de como que ele, tipo, tinha um amigo de high school que era, tipo, brasileiro. E aí ele falou, cara, eu sempre pedi pra ele me ensinar português. Isso que eu falei com vocês não foi, tipo, pesquisando agora não, foi com um amigo. Tipo, cara, é uma história que, tipo, me fez, tipo, já conectar com o cara de, tipo assim, pô, que legal. O cara se deu o trabalho de vir falar, ele já conhece, tipo, o brasileiro, ele admira, pô, que legal, sabe? E foi, tipo assim, ligou a webcam e falou, eu sei que, tipo, a internet ficou meio pesada e tal, se vocês quiserem desligar, não tem problema, eu só queria ver o carinho de vocês. Tipo, pô, que doido, sabe? Humano, né, cara? Humano, exatamente. E eu acho que é humano, porque tipo, de novo, personalidade, né? Sim, e eu acho que é mais do que isso, cara. Assim, pessoas querem fazer negócio com pessoas. E aí, em cima disso, eu até queria perguntar para vocês, assim, Carol, você que tem recorrentemente uma energia mais alta, o que você faz quando você pega um cara um pouco mais fechado, sorumbático. Um cara um pouco mais sorumbático e um pouco mais objetivo? Você adapta isso? Porque total, cara. A gente sempre fala muito de adaptabilidade e de customizar as experiências,
Mas falando de storytelling, onde você precisa realmente falando fazer da um energia que você traz para você tipo, colocar a sua história, né? Tipo assim, como que porque é engraçado, né? Tipo, naturalmente você pode contar toda a história extremamente animado, tipo, muito excitado, e isso tipo, é magnético em algum nível, mas dependendo da pessoa que você tá lidando, Cria a pessoa repulsa. tá, tipo, exatamente, ela tá tão distante que é repulsa natural, porque você fala assim, que isso, mano? Você tá tão E é bem normal, bicho, é bem normal. Assim, na realidade, toda parada ela vai ser isso. As pessoas, no meu caso, que tenho isso, que eu porra, falo alto, sou esporrento, sou folgado e tal, eu tenho um nível de repulsa alto, cara. Tem pessoas que não gostam disso, mas ainda assim elas me ouvem. Esses dias eu recebi esse feedback, me ajudou muito no meu crescimento pessoal. E eu recebi esse feedback, cara, eu não gosto muito de você. Aí eu olhei e dei disputa, obrigado, você veio me matar. Aí ele, então, cara, essas piadinhas que você faz, cara, de desconfortável assim, eu não gosto disso, cara. Você fica pensando muito rapidinho, parece que você sempre tem uma resposta. Aí eu disse, você sabia que eu fui palhaço por 11 anos e é por isso que eu sou treinado, cara, porque criança é o ser mais malvado do mundo, mano. Se você não tiver uma resposta, principalmente sendo feio, tá ligado? Então a criança tem muita arma só de olhar pra ti, ela já pode te enganar, narigudo. E aí, tipo, mano, se tu não tiver como responder, você vai ser agredido. Ele, não sabia que você tinha feito isso, mas ainda assim não gosto de ti. Eu, pô, cara, beleza, você tem toda a liberdade, mas eu consumo teu conteúdo, cara. Aí eu fiquei de cara, tá ligado? Por causa do Eduardo Rodrigues, que você consome dele muito por causa dele. O que tu tem que fazer nesses casos onde existe a chance da repulsa muito grande por perfis muito diferentes? Normalmente eu faço algumas piadas de quebra de gelo para ver se elas funcionam, e se elas funcionam, show, eu sigo no meu padrão, que é meu jeito, é muito natural para mim, porque sou eu. E aí eu vou nesse modelo, assim, solto, dando respostinha, fazendo piada, brincando com tudo, rindo das minhas próprias piadas, porque eu normalmente não tenho isso planejado. Então eu falo as merdas e eu mesmo, caralho, mano, não acredito que eu falei isso. E se não dá, se a pessoa não reage a isso, cara, eu vou pro outro lado e pergunto, mano, como é que você quer que eu toque a nossa reunião? Para que ela seja pessoal, eu faço uma pergunta que poucas vezes eu ouço um vendedor fazendo. Como é que você prefere que eu te passe esse conteúdo? Eu tenho um jeito de passar ele, cara, mais leve, mais divertido, mas eu fiz uma piada que tu não reagiu muito bem. Então, tipo assim, tudo bem que ela foi sem graça, mas eu ainda assim acho que a gente pode ter uma conversa leve e eu posso te mostrar exatamente o que tu quer saber do meu produto. Só que, claro, não vou, porque tu tá afim de saber preço, eu não vou deixar de te passar conceito, mas eu quero saber como é que você quer que eu chegue nesse conteúdo para ti. E eu vou lá e sou honesto, assim, sabe? E peço pro cara, seja honesto comigo. E essa transparência normalmente funciona. O cara pega o cara, tipo, de calça curta. É muito comum que, quando você tá conversando, tipo, um interlocutor qualquer, tipo, independente do que tá acontecendo, quando você é honesto com ele, de que não tá rolando a química, e você fala assim, cara, me parece que você não tá concordando, ou me parece que você, tipo, não acha isso, ou tá, tipo, discordando do que tá acontecendo, você tinha uma outra expectativa, quase sempre ele, tipo, pera... Ele parou de falar o que ele estava falando, ele saiu daquele roteiro padrão de vendas, como assim? E aí ele tem que raciocinar, e aí ele fala assim, caramba, eu tenho que dar um motivo pelo qual eu tô assim, porque provavelmente ele não está acostumado a alguém assim. Então, naturalmente, você tipo, transforma isso em algo pessoal do tipo, e aí, cara, o que você precisa? Eu estou sendo empático contigo, eu quero entender, porque eu estou sentindo que tá assim, vamos parar de fingir, melhor, né? E eu acho isso engraçado porque é a coisa que eu mais falo com direto e reto. Você tem tipo um vendedor novo, um SDR novo que tá com medo ainda do telefone, tá com medo de tipo tá cara a cara com uma pessoa do outro lado, né? Ele fala assim, e se eu errar? Cara, seja honesto. Cara, eu acabei de falar uma bobeira, desculpa. Então, o que eu tava falando era isso. Então, eu te falei isso, mas eu tô conferindo aqui, não é isso. Posso te mandar por e-mail? Eu vou conferir informação? Acontece, meu caro. Você prefere, tipo, que a pessoa minta e depois você perca, tipo, a chance de, tipo, ter um relacionamento sincero, velho? Então, assim, eu acho isso absurdo e geralmente, quando não tá funcionando, é isso. O Lucas, que é um cara que trabalha com a gente, uma vez ele marcou uma reunião para mim, né, porque eu estava ainda tipo, à frente tipo, de vendas lá no início da consultoria. E na hora que a gente entrou na reunião, eu lembro exatamente porque era uma empresa tipo, mais tipo, consolidada, mais old school, e o sócio entrou tipo, muito calado. E era exatamente essa situação. Eu estava animado, era tipo um dia que eu tinha 6 reuniões, então eu estava saindo de uma para outra, e aí você está naquele ritmo alto e você tem que estar com uma energia alta, senão cai de repente, né? E aí eu tô assim, cara, vamos.
E aí, na hora de entrar na ligação, eu tinha pegado o briefing, tinha lido sobre a empresa, tinha lido sobre o lead. E quando o lead, tipo, tava para entrar, o Lucas falou, olha, ele é aquele que eu te falei que foi difícil pra caramba. Ele aceitou vir para a próxima conversa. Ele é super qualificado em termos de perfil, mas ele engajou zero comigo na ligação. E aí a gente entrou na ligação, eu fui tipo, validando algumas coisas que tinham vindo no briefing para ter certeza que eu não ia falar bobeira. E aí na hora que eu comecei a apresentar algumas coisas tipo, com o lead, eu tinha tentado tirar rapport, fiz algumas coisas para quebrar o gelo e todo o restante, que são as técnicas básicas. Ele tipo, ainda estava muito para baixo. Aí eu virei e falei assim, Fernando, cara... Não, Fernando, desculpa, Sandro. Eu falei, Sandro, me desculpa, cara, mas... Você tá parecendo que você tá bem desanimado. E assim, cara, eu tô hiper animado te mostrando porque, de acordo com isso, velho, você tem todo, tipo, o perfil de quem tem a situação pra, tipo, passar por isso, igual tal cara. Eu comecei a contar uma historinha e falei, mas não parece ser, tipo, algo que você tá querendo ouvir, velho. O que tá acontecendo? Tipo, não é, tipo, o que você tava esperando? Qual que era a sua expectativa? Aí ele parou, assim, ele... Cara, eu tô parecendo meio macambuzo, sorumbático. Eu lembro exatamente porque não são palavras comuns de você ouvir. Eu tô parecendo meio macambuzo, sorumbático. Mas eu tô analisando porque eu vi aqui teu LinkedIn, isso é novo pra caralho. E, Lucas, tá um cara aí que parece estar em treinamento contigo, veio falando tanto de coisa comigo legal... Não sei se vocês conseguem ajudar, porque a gente é uma empresa grande, consolidada. E aí? Tipo, por que você realmente consegue me ajudar? Eu falei, então, pô, deixa eu te explicar. A qual é essa? A expectativa é que eu passe por isso, isso. E eu vou te mostrar dessa maneira, tipo, nesse caminho onde que eu consigo te ajudar. Mas se não for o caminho que tu quer ver, cara, se não funcionar pra ti, a gente pode escolher uma outra trilha aqui pra te mostrar, cara. Você quer que eu comece pelo fim? Você quer falar de... Exato. Você quer que eu te falar de mim antes, para eu te contar o porquê que eu sou novo, mas eu tô aqui e eu posso conseguir te ajudar? Ou você quer ouvir e aí, tipo, comprovar, tipo, falando? Aí ele falou, não, cara, vamos seguir seu caminho. Você tinha perguntado isso, eu não terminei de falar, eu acabei falando meio rápido, é assim, assado. Cara, a call foi maravilhosa, subiu dali pra frente, eu não fechei a venda, mas... Não, acabou que não fechou a venda na época e ele, tipo, saiu da empresa logo depois. Tipo, foi uma das coisas legais. Mas, tipo, mantivemos contato. Foi um cara que, tipo, saiu de... Eu estou completamente contra e estou, tipo, validando se realmente vale a pena ou não. Que doido. Valorizei, tipo, uma galera independente de qualquer preconceito que eu tinha, tipo, antes de entrar nessa ligação. E historinha, sabe? Total. O que acontece é o seguinte. Isso é até uma técnica que o Chris Voss no Never Split the Difference, ele chama de empatia tática, que é você rotular o sentimento do cara, que você justamente, você desarma ele. Pô, Caio, eu tô sentindo que você tá pouca vontade aqui no webinar, cara. Tira a roupa. Aconteceu alguma coisa? Tem uma parada sobre o storytelling, saiu essa pesquisa lá em 2004 pela Universidade de Michigan, que ela fala que tu tá assistindo um filme, uma peça, lendo um livro, ouvindo uma história, isso muda a tua produção hormonal. Então, porra, animal. O que eu vou fazer nas vendas para que isso funcione mais? Que converse comigo, do meu jeito. Bom, eu vou focar em quais os hormônios que eu quero que as pessoas produzam, dopamina ou ocitocina. Então, a dopamina aumenta o foco, a ocitocina aumenta a vontade de pertencer. Ou a dopamina vai ser na coisa boa, ou a ocitocina vai ser na coisa ruim. E aí o que eu faço? Eu carrego a minha reunião disso. Eu carrego de coisas boas e coisas ruins, indo para cima e para baixo o tempo todo, como a Pixar faz muito bem. Recomendo assistir o filme Up para ver isso acontecendo nos primeiros 10 minutos. É chocante. Acontece uma coisa boa, ele se fode. Acontece uma coisa boa, ele se fode. Isso mexe com o hormônio de um jeito que te carrega, te deixa tão visceral que tu vai acabar... É a arte de fazer adulto chorar. Então, porra, eu vou fazer a galera quebrar ali nisso, e quando eu tô fazendo uma reunião, eu também faço, porque o cérebro é uma máquina de criar comparações o tempo todo. E se você, vendedor, não tá fazendo isso com o seu cliente e bombardeando ele de emoções diferentes, existe a tua fala, existe o cérebro dele aqui no meio filtrando tudo que está passando ali e fazendo comparações próprias que ele está fazendo, e existe aqui as emoções que estão protegidas através dessa camada de racionalidade. E aí você tem que trazer um monte de coisa racional para ele tomar a decisão. Errado, mano. Você bombardeia ele de hormônios e de storytelling e aplica isso pra caceta, para que, usando comparações, usando ancoragem, usando formas que você escolheu, o que ele está considerando aqui, o que você
você está mostrando é o que você está analisando, isso versus isso. E não ele está pensando, mas versus outra coisa. Você faz isso acontecer com uma carga absurda de emoções e esse filtro aqui, ele cai e você consegue chegar nas emoções do cara. E ele vai tomar a decisão emocional. E depois dele tomar essa decisão emocional e gostar de você, querer comprar com você, ele vai pedir o racional para poder justificar a compra que ele já fez no emocional. Então, quando a gente aplica que é a relevância final, cara. Final. Porque se você só fez o emocional, ele compra por impulso. E aí o Conartis faz muito isso, ele compra e ele sai sem conseguir justificar racionalmente, ou a justificativa ela não se sustenta, porque o produto não entrega, ou o serviço não existe, ou qualquer coisa do tipo. E quando a gente fala de venda, quase sempre a gente está falando tipo, de alguém que depende de ter relacionamento, ou que ganha tendo relacionamento, porque tem mais gente indicando, tem gente gostando tipo, do que você está fazendo, etc. Ou a gente está, tipo, no nosso mercado, por exemplo, falando de SaaS, que é o cara que depende da recorrência, depende de uma venda bem alinhada, né, cara? Tipo, isso é bizarro. Mas desculpa. O storytelling ele tem algumas dicas que sempre ajudam a quem, poxa, cara, eu não sei contar uma boa história, minha história não é engajante e por aí vai. Eu normalmente dou as mesmas dicas porque elas funcionam, que é colocar um nome, uma data, um local e uma sensação. Então, quando eu contei a história do meu cliente lá em Joinville, você definiu bem ela, né? Você definiu ela bem. Tipo, você conseguiu criar, tipo, e falar assim, olha, isso aconteceu. E é o problema, tipo, pelo qual você falou assim, era uma vez, há muito tempo atrás, no mundo assim, uma pessoa assim. Tipo, basicamente, você está definindo uma história. Por mais que ela seja, tipo, sei lá, um conto de fábula, uma fábula, alguma coisa, um conto de fada, uma fábula, tipo, ela tá indo numa sensação de tentar definir ela de algum nível para você, tipo, falar assim, beleza, isso aconteceu. Ou isso pode ter acontecido. E a criança, ela, tipo, cresce meio que nessa sensação, né? De que isso aconteceu. Porque para a criança não tem muita essa noção de tempo. Até por isso era uma vez. É a maneira mais fácil de se definir e fazer ela começar a entrar. Mas mesmo era uma vez, ele ainda assim é um estabelecimento de tempo. Porque ela é a única forma de percepção de que algo não é agora, não é o agora. Então, quando você traz o tempo para a conversa, você desloca a pessoa para um outro eu. Eu paro de fazer esse tipo de história hoje em dia, porque o pessoal às vezes me acha um pouco egocêntrico, porque eu fiz muita bagunça na minha vida. Eu normalmente conto histórias da minha vida pessoal, tento trazer a coisa que aconteceu. E aí quando eu falo, cara, não vou te contar uma história que aconteceu comigo, beleza? É com um outro Kaiowá, um outro cara com um nome estranho, careca, barbudo. Lá em 2016, esse cara tava passando por essa situação aqui, ó. Então vou te explicar. E aí, pô, já estabeleci um nome, já estabeleci uma data, agora eu vou mostrar um local e uma sensação, e tu vai estar lá comigo, tu vai estar me vendo naquela situação merda. E isso normalmente me torna vulnerável, que é uma outra dica importante. Não se leva muito a sério e não se torna um grande super-herói que está ali para salvar o cara. Você não é o herói é sempre a pessoa com quem você está falando. Então você vai lá e é vulnerável, trazendo coisas da tua própria vida, da tua própria experiência. Então, tipo, existe um momento onde você educa, e a educação, ela não é separada. Você tem que contar a história. Ah, mas para eu contar a história, eu preciso fazer um monólogo, Kaiowá? Não, você não precisa fazer um monólogo. Você pode quebrar essa história e fazendo confirmações. Você pode ir fazendo comparações e garantir que a pessoa está, tipo, te seguindo. Mas o importante é, tipo, justamente você definir bem essa história, e aí você define ela trazendo um personagem, tipo, para representar ela. Se define essa história, tipo, colocando ela dentro de uma data, você coloca... Tem um exemplo legal aí que dá para trazer. Desculpa te interromper, Vini, mas tô feliz em fazer isso porque eu vou agregar em todas. É aquela coisa que eu vou contar uma história. Não sei se vocês conhecem, jogam, já jogaram RPG, Role Playing Game, um jogo de interpretação de personagem onde você conta uma história coletiva lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou contar essa história coletivamente. Quando você joga RPG, você faz isso. E eu aplico muito isso em reunião comercial, gente, de um jeito, eu sempre gosto. Cara, vamos estabelecer um cenário aqui contigo? Eu vou te explicar uma situação e você me diz qual o caminho que a gente vai seguir, beleza? É o seguinte, você é o fulano, o Jorge. Isso é uma história real, tá bom? Então você é o Jorge. O Jorge ele é diretor comercial numa empresa fabril no sul do Rio Grande do Sul. Então ele não está só no Rio Grande do Sul, ele está no sul do Rio Grande do Sul. E o Jorge ele tem uma dificuldade gigante em contratar pessoas.
então ele está passando por isso, a empresa já está estabelecida, pô, eles têm 30 anos de mercado, eles ficam num lugar super inóspito, assim, então é uma cidadezinha de 70 mil pessoas e, cara, ele não consegue capacitar vendedores lá, ele tem que chamar vendedores de outras cidades, só que ninguém quer sair para se mudar para essa cidadezinha gelada e ficar com o pé no molhado lá e passando frio. Porra, estabeleci um cenário, o cara já está ali comigo, ele já está se colocando no sapato do Jorge. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a emoção, eu vou trabalhar o emocional para que as tomadas de decisões e as perguntas que eu fale em nome do Jorge, eu consiga entender na realidade qual é o tipo de decisão que ele toma. E aí eu posso validar até um persona, ele posso validar se ele é um cara mais analítico, se é um cara mais engraçado, se é um cara mais comédia. Cara, e aí o Jorge está tendo esse problema em contratar pessoas para o processo comercial dele. O que tu faria no lugar do Jorge, bicho? Aí o cara vai dizer, cara, não sei, sei lá, não sei o que lá. E aí ele vai começar a pirar no cenário, ele vai começar a criar considerações. E aí você vai e mostra um caminho lógico para ele, você ensina ele através do caminho que você quer que ele siga. E aí ele começa a ver, pô, cara, esse cara faz escolhas lógicas, esse cara aí tem uma cabeça racional, só que eu já aprendi ele no emocional, colocando ele no lugar do Jorge. Então ele tá fudido na realidade, ele tá preso dentro de uma armadilha de RPG ali, só que ele não tem os dados estão na minha mão. E eles vão... Você é o mestre, né? Eles vão favorecer o cara que tá rolando os dados. Então vamos começar, cara, pois então, o Jorge também fez a mesma escolha que tu, cara. Ele pensou a mesma coisa. Pô, ele chamou, na realidade assim, ele não tem expertise em contratar gente, tá? Então ele chamou um profissional de Porto Alegre para fazer isso, porque na cidade dele não tinha ninguém. E aí ele se fudeu, porque Porto Alegre é outra realidade. E aí ele começou a ter turnover de um jeito que ele nunca tinha visto. As pessoas iam embora, ele não sabia porque ele tinha dado casa, e as pessoas iam embora. E aí ele tá lá nesse cenário comigo, ele tá pensando, cara, que merda. Só que daí ele começa a relacionar automaticamente com a realidade dele. Por que o meu vendedor vai embora aqui? E aí eu começo a trazer as dificuldades. Cara, ele chamava os caras, ele não tinha um processo, ele tava falando de uma cidade pequena, então ele não tinha uma ferramenta para ajudar esses caras e apoiar esses caras. E eu começo a guiar ele para a tomada de decisão que eu quero, que é que se ele usar uma ferramenta, se tiver processo, o cara pode estar em Porto Alegre e foda-se. E aí eu pergunto para ele, na tua realidade hoje, cara, tá parecido com o Jorge ou não? Aí ele vai dizer, cara, eu sou o Jorge total. Pois é, mano, só que isso aconteceu lá em 2015. O Jorge hoje, velho, o Jorge hoje está voando, porque ele colocou um CRM e agora ele está fazendo isso, e agora ele colocou o processo da Outbound, conectou as duas ferramentas e está voando. Ele tem um vendedor na Paraíba, ele tem um vendedor no Distrito Federal. Muito doido. E aí o cara já, porra, mano, é isso que eu vou fazer. E se eu escolher igual o Jorge, eu vou ter o mesmo resultado. Só que isso é muito, novamente, e aí eu vou trancar aqui o meu ciclo de história, eu volto para o começo do papo. Isso é muito usado em charlatanismo. E aí é a merda. Tem muita gente usando storytelling sem explicar o que eles estão usando para mexer com as emoções das pessoas e fazer as pessoas tomarem decisões ruins, porque de repente, não, mas meu método é gratuito, cara. Se você não vender mais no teu primeiro mês comigo, você não precisa me pagar. Ah, é, cara? Porra, beleza. E aí tu pergunta para ele, tá, mas quanto de desconto teu método vai me forçar a dar da minha solução? Ah, é, cara, tem que ter uma forma aí de mostrar para as pessoas que elas vão ter benefício contigo. Eu recomendo assim uns 50%, 60% de desconto. É óbvio que tu vai aumentar tuas vendas, porra. E ele usou uma carga emotiva para fazer essa venda. Então, poxa... Você não consegue aumentar teu valor, baixa o preço. É basicamente isso. Calibra do outro lado, né? E aí quem é fraco faz isso. Cara, eu acho isso cabuloso, porque eu queria complementar com um ponto que é, tipo, e eu sei que tem uma galera que adora quando a gente fala desses assuntos. Quer que eu esteja falando para te me interromper e se vingar, assim, enquanto eu tô falando alguma coisa? Desculpa te interromper, cara. Quer? Cara, acho melhor, vamos lá. Então deixa eu continuar aqui falando. Então, como eu tava falando... Não, mas falando sério, cara, tem uma galera que ama quando a gente faz isso, tipo, a gente começa a falar, porque é, tipo, parte do que todo mundo ama aprender em vendas e tudo, mas quando o Kaiowá fala de sensação, parte do que ele, tipo, tá definindo como dia, então quando ele tava contando aquela história lá atrás, dele falando dele fedorento, dele falando, tipo, de calor, dele falando de um dia quente, aí ele fala, tipo assim, era a porta do inferno, ou coisa do tipo, ou era, tipo, perto do sol, basicamente o que ele tá fazendo é voltando lá na programação neurolinguística, né,
PNL e tentando trabalhar com as sensações básicas que a gente tipo, considera. Lógico que na PNL a gente fala de visual, auditivo e sinestésico, e o sinestésico a gente vai considerar que tipo, você pode tipo, puxar tudo, desde tipo, tato, paladar até olfato. Então o Caio falou de feder, o Caio falou de tipo, estar perto do sol, então alguma coisa brilhante, ele falou de temperatura, então você sente calor, você está aqui, e aí você fala tipo, que você está numa sala e tem o barulho do ar-condicionado, ele está trabalhando com tudo que tipo, tem que ser trabalhado ao longo de tipo, um discurso de vendas. Talvez você já tenha definido que um lead ele é majoritariamente visual, mas quando você consegue colocar as outras sensações dentro da história, ele naturalmente ele tem mais sentidos entrando, e quanto mais sentido a gente tem sendo tipo, despertado ao longo de uma emoção, mais seu cérebro trabalha com emoção, menos ele tem a tendência de se perder e começar a tentar racional. É por isso que quando você tipo, tá tipo, treinando para fazer alguma coisa, tipo fazer uma ligação, você tem que tentar colocar o vendedor no máximo de sensação possível para ele entrar no flow, que é o que a gente chama de estado de flow. É exatamente isso, porque senão ele entra na ligação e começa assim, se eu errar, e se eu fizer, e não sei o quê. Esse é o Crazy Monkey, ele tá na cabeça dele falando. Então a sensação, ela é basicamente isso. Então a história, ela é memorável, ela é impactante, ela é pessoal, você define ela bem, você coloca tipo ali data, você coloca personagem, você coloca um lugar, porque isso ajuda a pessoa a se colocar e se imaginar e fazer a cabeça dela trabalhar mais em cima disso. Quanto mais ela trabalha para se encaixar nisso, mais você consegue colocar sensação e ela vai sentir mais isso. Quanto mais ela tem sensação, mais ela tá tipo permitindo que você direcione. Para ser memorável, eu costumeiramente sugiro ir para o extraordinário. Então, esses dias eu estava andando, e isso é real, eu acabei de voltar do Startup Weekend de Joinville, e aí eu estava lá com o pessoal animal, um dos melhores Startup Weekends que eu participei esse ano, e eu participei de todos, eu acho, de Santa Catarina, pelo menos, e aí eu estava falando com o pessoal, eles mandaram muito bem, e aí no meio do caminho, a gente estava na rua, passou duas pessoas conversando sobre fome, e eu disse, qual dos dois é vendedor aqui? Aí o bicho ficou olhando, eles falando sobre fome e tal, dele, cara, não sei, a menina é a vendedora. Daí ele olhou, tá, mas por quê? Porque ela trouxe o extraordinário. Ela disse, mano, um calzone não vai tapar esse buraco negro que eu tenho na minha barriga de fome nesse momento. Ou seja, ela criou uma analogia extraordinária para uma coisa comum e tu consegue sentir a proporção do buraco negro dentro da barriga dela. Então, quando tu consegue trazer um pouco do extraordinário na tua fala e principalmente na mudança que tu vai fazer pro cara, e aí tu vai brincar, tu vai dizer do iate, tu vai falar de uma Ferrari, que é uma coisa que ele não visualiza hoje em dia. E aí tu vai dizer, cara, quando você estiver andando de iate, eu vou ficar muito puto se você me mandar desodorante, caralho. Eu quero passear nessa porra aí contigo. Não, eu vou estar fedendo não, vai ter mar lá, eu vou me jogar pro mar, se estiver fedendo demais, cara, a gente joga até sabonete no negócio. Eu prometo que eu não entro na hidro. Só me leva junto nesse teu iate. E aí ele já está extraordinariamente lá contigo. Isso é muito legal. Trazer o extraordinário funciona bastante. Outra coisa... Pô, isso é um negócio que, tipo, eu vou fazer um disclaimer e vou te interromper de novo, Caio. Mas, cara, se você não tem a personalidade de Caio, não faça isso. Eu não recomendo. Porque eu acho que você é um cara com uma personalidade extraordinária e isso funciona tão bem pra tipo, pessoas que tipo, conseguem emular Sem o que dúvida, você faz. cara. Mas, mano, eu sinto que se eu falar isso, eu vou parecer tipo, um nego fazendo tipo, marketing multinível, velho. Mas os caras de marketing multinível, eles têm muito tamanho porque eles fazem exatamente isso. Se você já viu uma apresentação desses caras, é tipo assim, olha o cara que ganhou um helicóptero, olha o cara que comprou uma lancha, esse cara agora dirige um conversível, e ele tá fazendo exatamente isso com a galera que tá entrando no negócio dele. Mas é um negócio sobre tipo, você acertar o timing, cara, e ser congruente com você falando, porque você é isso, cara, você parece um mago, você faz os movimentos, as coisas, é você, mano. Tipo, eu acho bizarro, cara. Total. Mas o rolê, assim, é ser extraordinário, ainda assim, num ponto de equilíbrio. O que eu falei aqui, o exemplo que eu falei do dinheiro, principalmente, e eu escolhi ele por causa disso, porque é onde a galera normalmente vai, e quando eu falei do desodorante não é extraordinário. Mas, pô, olha como é louco o cara sair da rotina dele para mandar uma caixa de produtos para um fornecedor. Olha que legal, tá ligado? Mandar uma cesta. Isso já é extraordinário. Mas quando eu digo, cara, porque a pessoa quer isso, ela normalmente quer, o que vai me tirar da minha vidinha comum? Mas tipo, bizarro, cara, porque eu acho que quanto mais você erra a mão na hora de ser extraordinário, mais fácil é você parecer um cara que tá tipo, tentando...
tá tentando vender algo que não vai entregar e ser um charlatão. E aí eu acho que, tipo assim, essa é uma dica que, tipo, cara, ela é maravilhosa, mas quase sempre, e até por tudo que você tá falando, cara, ela é um negócio que eu acho legal, porque o vendedor que, tipo, se acompanha de perto, evoluindo, ele passa por um cenário que é, tipo assim, ele fica muito animado quando o cara tá aberto para conversar com ele. Aí ele fica muito animado quando o cara reconhece o problema sozinho e ele não precisa falar, pô, mas e esse problema? Ele fica assim, caramba, isso é uma técnica muito legal. Aí ele fica muito animado quando as implicações batem e o cara, tipo, entra, tipo, na merda no meio da ligação, fica assim, meu Deus, é mesmo. Então, tipo, você tá conversando com um lead, e você tá aqui do lado falando, e você fala assim, caramba, velho, eu realmente tô conseguindo levar a emoção que eu quero pro cara, e ele tá vendo o que tá acontecendo, é a jornada que eu quero que ele passe. E aí, quando você apresenta a solução, o cara fala assim, mano, o que falta? Só o preço, me fala o preço que eu quero comprar, mas eu tô vendo muito valor, é isso que eu preciso, pô, faz todo sentido. Tipo, ele fica muito animado. Mas eu acho que o momento que eu vejo o vendedor mais animado é quando ele sai do problema e da implicação da empresa, ele está vendendo no B2B. Ele sai do cara falar assim, meu time está com esse problema, ou eu tenho esse problema no meu processo, ou eu não consigo fazer isso, meu resultado não está bem. Para o cara virar e falar assim, cara, se eu não bater meta, se eu não conseguir fazer meu time dar esse resultado, eu tipo, vou ser demitido. Ô, velho, numa boa, eu tenho um objetivo de antes dos meus 40 anos eu alcançar meu primeiro milhão. E eu, tipo, sei que aqui não é o lugar que eu vou alcançar, mas aqui é, tipo, uma escada e é um, tipo, meio do caminho e eu tenho que ter esse resultado para eu conseguir dar um próximo passo. Ou eu tenho que aprender a fazer isso porque eu quero empreender ali na frente. Quando o cara começa a compartilhar a nível pessoal o que ele quer, é o momento que eu vejo o vendedor mais, tipo assim, caramba, esse cara realmente gerou rapport comigo. Ele confia em mim como pessoa, que é o nível pessoal que tipo, a gente chega. E aí a treta é, eu acho que se você quer ser impactante, tipo, extraordinariamente, ser memorável, extraordinariamente, você tem que ter, tipo, um rapport muito cabuloso e você tem que ter ganhado o cara no nível de operação profissional, porque senão ele não vai querer abrir pra ti, tipo, isso que tá acontecendo. E eu vejo muita gente errando a mão nisso. Eu realmente vejo muita gente errando a mão. O extraordinário, ele geralmente, ele tem, tipo, os dois lados da moeda. Que ele é bizarro. Então, quando tipo, o cara tá descrevendo um negócio que é absurdo, tipo, e a pessoa tá assim, cara, como é que é ter dois gambás, um debaixo de cada braço? Tipo assim, basicamente, é bizarro. Mas justamente quando você, tipo, traz uma energia positiva pra conversar, ao invés de falar, nossa, mano, parecia que eu tava com dois gambás debaixo de cada braço, e aí a pessoa sente asco, ela, tipo, fala, não, ele tá levando numa boa isso. E você, tipo, precisa falar, tipo, num tom positivo tudo, independente do outro cara não estar nesse tom positivo ainda. É melhor você começar no tom positivo e tentar, tipo, trazer o bizarro do que você, tipo, começar morto e sendo, tipo, 100% profissional, alinhado, porque a chance de você não gerar, tipo, o rapport necessário, tipo, através do extraordinário dentro daquela explicação inicial é bizarro. E aí entra, tipo assim, quando você vai ouvir, tipo, das principais histórias, elas começam com um extraordinário memorável. Star Wars começa, tipo, num futuro distante, ou, tipo, muito tempo atrás, ou, tipo, você tem um mundo encantado, você tem, tipo, naves espaciais, ou você tem, tipo, uma princesa, você tem uma fada madrinha, você mais tem ou menos, Marink, depende bastante, assim, tipo, normalmente quando a gente olha para a jornada do herói, ela faz o setup, ela te mostra o mundo que tu tá, por exemplo, mostrando, esse é um mundo onde magos existem. O que eu tava falando lá atrás, que eu acho que é o que mostra, tipo, você tem que fazer a quebra. Tipo, todas as vezes que você joga o cara lá pro alto, você tem que descer e puxar, e é essa montanha-russa de emoção que faz o cara, tipo, ficar engajado. Tipo, cara, é basicamente isso. Assim, putz, numa boa, o conteúdo tá bizarro. Eu achei que o conteúdo ia ser muito bom, porque tipo, tem um Kaiowá, mas eu realmente tô achando o conteúdo muito do caralho, velho. Deixa eu continuando nessa, é porque eu transportei isso para um cara que eu sigo, não sei se você conhece, cara, se chama Andy Raskin. Esse cara, velho, ele é um consultor de storytelling estratégico para empresas americanas, sacou? Ele destaca no meio que um framework que ele tem de estratégia de storytelling, que é o seguinte, ele fala, cara, mostra que para aquela realidade vão haver perdedores e ganhadores. Que eu acho que é um pouco do que você procura fazer, justamente com esse setup de jogar para cima e depois jogar para baixo. Também é um play de você fazer isso, né, cara? Cara, se um cara seguir um caminho
e automaticamente ele saiu ganhando, e você tenta fazer, por mais que, tipo, você não esteja, tipo, você tá, tipo, pressupondo e implicando que existe causalidade, mas pode ser só uma correlação. Então, tipo assim, você não tá, tipo, fazendo uma afirmação clara de que, tipo, ele teve esse resultado só por causa disso, mas você, tipo, na história, você já tá deixando, tipo, implicado que, pô, ele fez isso e olha o que chegou. Naturalmente, tipo, tem o outro peso que é, e se ele não fizer, né? Sempre tem. E se ele não faz? E se ele não muda? E se ele não sai do status quo? E esse é um peso que é, tipo, o Deep City, ele traz isso, quando ele fala lá de positive implications e negative consequences. O motivo pelo qual a galera falou de implicação positiva e consequência negativa é porque a tendência do vendedor é, tipo, tentar mostrar que, assim, é inevitável que você se foda se você não fizer nada para mudar isso, e é provável que você vai ganhar caso você engaje, tipo, se dedique. Eu vou fazer não é nem um contraponto, é um ponto a favor aqui desse aspecto, mas tem um jeito muito simples de fazer isso. É assim, depois de saber a solução, se você não fizer, o que você é? Saca? Bicho, você já conhecia o que eu acabei de te apresentar? Normalmente quando a gente tá fazendo alguma coisa disruptiva ou tá trazendo uma nova percepção, o cara vai dizer, porra, cara, não, velho, eu nunca tinha visto isso dessa maneira e tudo mais. Agora, cara, o que vai acontecer contigo? Tua visão de mundo acabou de mudar depois que a gente conversou. Eu não falo isso, eu não verbalizo, tá? Lembrando que o que eu tô dizendo aqui é como eu quero que ele se sinta. Então eu vou criar uma cena para que ele se sinta o que eu vou falar agora. Agora que tua visão de mundo mudou, o Frodo, né, do Senhor dos Anéis, é muito isso. Ele não consegue ficar no bolseiro mais. Ele não consegue lá ficar no Shire. Ele não consegue... Mas, cara, agora tua visão de mundo tomou uma proporção que tu não pode mais voltar, cara, pro mundinho que tu tinha preto e branco, mano. Agora, porra, ficou com muito mais tonância. Agora tem cor. Então... Quando você explicita isso e você diz, cara, olha, agora você sabe uma solução legal para você dentro do teu orçamento, dentro do que a gente conversou, dentro de um prazo que vai fazer sentido para vocês e que tem um potencial de resultado absurdo, o que você vai fazer? O que você faz agora? Como é que você vai agir? Como é que você vai fazer? Você consegue agora, tendo essa solução, tendo isso, você consegue agora tomar uma decisão, cara? Então toma ela agora aqui comigo. É por isso que você é o mestre das vendas, irmão. Sabe por que você é o mestre das vendas? É porque, olha só o tanto que é bonito. Não, sério, cara. Eu não tô brincando, tô ironizando. Não, para de rir, cara. A galera vai achar que eu tô falando isso de zoeira. Tem algum mago careca famoso? Mago careca? Tem, velho. Mestre dos magos. Ele tem meio metro. Total, mas cara. Mas, tipo assim, sério, por que eu sei, tipo, é muito foda vendendo, cara. Olha como é que o fundamento, ele é, tipo, aplicado da maneira, tipo, mais simples possível e parece que é complexo pra caralho quando a gente tipo, fica conversando. O cara virou e falou assim, então, eu não vou, tipo, mudar, eu não vou fazer um contraponto, mas você faz uma pergunta. E essa pergunta, tipo, tá vindo baseado, tipo, no cara já ter, tipo, construído essa linha de raciocínio. E a maneira que você pergunta faz ele raciocinar sobre, tipo, como ele seria, tipo, num cenário positivo e num cenário negativo. Então, o que você vai fazer? Qual que é a sua decisão? Você, basicamente, na jornada do herói, está colocando ele contra a decisão, que é, tipo assim, olha, você veio aqui como uma pessoa ordinária, você, tipo, tá, tipo, num mundo que, tipo, tem coisas acontecendo e você pode, tipo, fazer alguma coisa cabulosa, só que você tá correndo de tomar essa decisão e agora é a hora, você tem que tomar a decisão. Mano, isso aparece em tudo que é filme, cara. O momento da transformação onde ele realmente vira o herói. Isso normalmente segue a morte, então ele acabou de morrer. A pessoa que você era morreu. E isso é tão explícito pra gente que adora storytelling, em filmes como Matrix, por exemplo. O Neo literalmente morre no filme. Ele morre, cara, ele toma um monte de tiro, ele morre, dá linhazinha contínua. Isso aparece em vários filmes, tá? Da linhazinha contínua vem o amor lá, vem a Trinity e diz, cara, você é o escolhido, e ele, pum, volta à vida. Como ele renasce como o herói que ele estava destinado a ser. E aí no filme ele te dá várias dicas de que isso vai acontecer, e é bizarro, mano, porque enquanto tu assiste, só pensando, cara, eu não acredito que eles estão guiando desse jeito, mas é tão maravilhoso. Ela vai lá e diz, eu não sei o que você está esperando, talvez uma outra vida. Então você sabe que o filho da puta vai morrer e vai ganhar uma nova vida ali. Isso acontece desde Scott Pilgrim, que ele volta à vida, até Ready Player One, ou Harry Potter, onde ele morre e encontra o Voldemort, o pedaço tinha dentro do Voldemort dentro dele, lá sei lá, na estação que eles vão lá, naquela parada meio mal explicada, tá todo mundo pelado no livro, e aí
Estranho. Ele conversa com, tipo, uma galera morto e ele volta à vida pra, tipo, terminar de derrotar. Exatamente, cara. Ele volta pra ser o herói. E aí no filme, até, assim, não vejo o filme, leio o livro, que é uma experiência muito melhor, mas no filme, ele, cara, vamos terminar isso do jeito que a gente começou, juntos, quando ele tá lá em cima da torre e abraça o Tom Riddle lá, abraça o Valdemar, e eles caem junto, cara, e vão pra parada. Eu chamei de Valdemar aqui de propósito, fique registrado. E aí eles vão juntos e isso mostra, cara, agora olha como ele mudou, olha como esse moleque, cara, agora ele tá disposto a se sacrificar, agora ele tá disposto a realmente ser o herói que ele nasceu para ser, agora ele escolheu ser o escolhido, agora ele escolheu ser o cara. Então, promover essa transformação, e o maior medo que as pessoas têm é do desconhecido, cara. E aí o cara tá no status quo confortável, às vezes nem tão confortável assim, às vezes com receio, às vezes não crescendo o que gostaria, mas o que tu tá fazendo? Por que tu tá jogando essa carga hormonal? Por que tu tá liberando a tomada de decisão de ser racional pro emotivo? Porque você quer que a pessoa se transforme. E se você não atacar a humanidade na pessoa, se você não disser, cara, você tá disposto a ser o herói que você sempre quis para salvar a tua empresa. E é uma merda eu falar isso desse jeito, não façam nunca essa pergunta para o seu cliente, para a sua lead, mas façam ele se sentir assim, você está disposto a promover essa mudança? Você está disposto a morrer, cara? E renascer como uma pessoa que... Mas, cara, é por isso que eu te falo, olha só, o tanto que você consegue fazer só mais bonito, velho. Você pode não ter escolhido estar onde você está, mas você tá aí. Você tá aí, cara. Você tá sentado nessa cadeira, a decisão é sua. Você vai mudar e fazer as coisas agora de um jeito diferente, que você teve essa visão diferente, que é um outro jeito de fazer, que é uma mudança, você vai continuar igual, cara, e correr o risco de prejudicar todo mundo. O Han Solo, né, que é o herói por acaso, ele não queria ser herói, mas se ele não fizesse nada, a galáxia inteira ia se fuder. Então ele teve que fazer, tá? Ele é o herói do acaso. Cara, putz, de novo, eu só vou fazer o disclaimer e lembrar a galera, isso não é o que o Kaiowá comunica, isso é o que ele faz a pessoa sentir. Porque se você começa, tipo, a fazer as perguntas do jeito que ele tá fazendo, contar a história do jeito que ele tá contando, seguindo, tipo, essa linha de, tipo, falar tanto, a pessoa do outro lado, em algum momento, ela vai desengajar, velho. Mas é esse o sentimento que você vai passar no final. Mano. Exatamente. Eu não tô falando pra você fazer desse jeito, eu tô te mostrando como é que é por trás disso... É o sentimento que você tem que emanar e é o que você tem que fazer, tipo, a pessoa que tá direcionando. E aí, tipo, de novo, a gente volta em, tipo, o Deep CT, o Spin Selling, algumas coisas como a maneira de você, tipo, começar a enxergar, tipo, onde você encaixa, tipo, o teu discurso, mas, tipo, depois de você, tipo, trabalhar o emocional. Então, tipo, você tem que ter definido algumas coisinhas, você pode ir e voltar, mas você tem que sair da call com tudo aquilo, senão você não tem uma call completa, ou você tem que quebrar e saber onde que você quebrou, mas depois você vai ter que voltar e fazer isso antes de você, tipo, achar que esse cara vai virar cliente. É só isso. Ele é uma direção, cara. Ele é um guia. Mas você faz a sua escolha. De novo, é a mesma coisa. Eu tenho 2 pontos, velho. Um é, a gente falou de narrativa estratégica lá no inicinho, e eu tenho, tipo, uma questão que é, velho, a gente como vendedor, tipo, enxerga muito a narrativa no dia a dia e ela sendo usada, tipo, ali na hora. Mas quase sempre toda empresa tem uma narrativa construída. É por isso que a empresa tem esse cara que é o Ed Peskin, como tipo, um consultor de storytelling tipo estratégico. Ele tem que criar essa narrativa tipo como um branding do mercado. É por isso que o Arthur tem lá o Branding Growth Redação dentro do LinkedIn dele, porque tem a parte do branding que tipo o marketing comunica com todo mundo e cada cara que é tocado pela marca ele tem que começar a se sentir dentro de algo extraordinário, ele tem que começar tipo a mensurar o problema dele, ele tem que ser educado para alguma coisa. E a parte da narrativa estratégica é um negócio que a gente tipo, precisa tipo, falar mais. Então, meu tema lá do Vendas B2B Experience. A cara tu falou do Arthur no LinkedIn, né, cara? Eu deixo aqui o convite para lerem meu perfil do LinkedIn. Leiam eu já li. Cara, maravilhoso. É maravilhoso. Isso é real. Por favor, leia. Você nunca viu? Parei, eu vi porque você me falou para ler, tipo, um tempo atrás. Acho que quando você tava aqui em BH. Você falou assim, cara, tipo, eu dei um tapa no meu LinkedIn. Tipo, você falou alguma coisa assim comigo uma vez, velho. Mas o cara colocando storytelling. Eu colocando storytelling, só que eu tô ensinando ali, eu não tô aplicando, né? E acabo aplicando por acaso. Mano, tá muito engraçado, mas é isso, eu coloco lá o que a gente vê costumeiramente nos perfis de LinkedIn e eu mostro
A É estrutura. uma metalinguagem com a ferramenta maravilhosa, cara. Mas, cara, e aí que entra, tipo assim, estrategicamente, tipo, toda empresa precisa ter, tipo, essa narrativa, tipo, bem definida, porque é ela que dá a estrutura para você ter um time de vendas que escala, ou para você ter um vendedor que performa melhor. Porque se a sua solução ela não encaixa dentro de uma narrativa muito clara e você não entende como que isso acontece, você basicamente está jogando tipo, tempo fora de todo mundo. E para mim isso é muito engraçado até tipo, em algum nível, porque quando a gente tipo, pega startup, a galera fala assim, pô, a startup, o Customer Development, ele é tipo uma validação de um problema com você entender como que você entrega essa solução. E aí você fica fazendo tipo aquela iteraçãozinha, tipo uma atrás da outra, que você vai evoluindo a solução ao longo do tempo. Porque você não lança a solução era perfeita. O Facebook, quando ele foi lançado, não era perfeito. O Google, tipo, ao longo do caminho, melhorou muita coisa, mas o Google é bem simples, é um péssimo exemplo. Mas geralmente as soluções elas vão ficando mais complexas. Salesforce, tipo, o próprio Mosquito, o Reeve, tipo, se você puxa de qualquer coisa, quando ele começou, ele era tipo simples, ele foi tentando tipo fazer isso. Salesforce, por exemplo, ficou complexo demais. Os caras acabaram se vendendo. Tipo, eles se tornaram o que eles falavam lá no início que era para ser simples. Hoje você consegue ter, tipo, com o Mosquito, tipo, um setup rápido, começar a rodar, tipo, rápido, ter resultado, o time tá tranquilo, tá engajado, mas com o seu sócio você demorar 1 ano e meio e vai gastar tudo de dinheiro para fazer essa implementação, cara. Então, tipo, no fim das contas, a narrativa, tipo, que os caras criaram lá atrás era essa. Mas eles foram, tipo, tentando fazer iteração e aí, tipo, em algum momento pode virar uma coxa de retalho. Mas startup, tecnologia, empreender, é basicamente você entendendo como que o problema que você encontrou naquela narrativa, ele tipo, tem a solução ideal e aí você tipo, tentando encaixar cada vez mais a sua solução como tipo, o paraíso ou como o resultado que aquela pessoa precisa ter. E quanto mais legal é dentro da narrativa fazer isso, melhor é para todo mundo vender, porque fica mais fácil. Então, quanto mais simples é de você entender qual que é o benefício final, de onde você vai chegar lá na frente, o que vai acontecer depois de você sair do seu status quo, depois você movimentar, sair da zona de conforto, depois você passar pelo processo de decisão e como aquilo vai te ajudar a chegar tipo, no teu objetivo pessoal de comprar um iate, comprar um barco, de você ajudar o teu time internamente, tudo que você tem que fazer, quanto mais você consegue alinhar tipo, a narrativa da empresa como um todo nisso, e o marketing já chega comunicando isso é congruente, mais fácil é de você vender, no final das contas. E aí tu fala de mim, mas agora o jeito que tu colocou, cara, comprar um iate, comprar um bar, comprar um sei lá, se tu usar isso numa reunião de venda, o cara ele vai te dizer o que é o sonho dele, tá ligado? Não, barco não, pô, um avião, um helicóptero. E aí, bicho, aí tu tá ganhando igual, sabe? Mas, pô, animal, mas, acho. Isso é algo que eu tava conversando com a Aspira também outro dia, que foi super legal, assim, a gente tava tomando café, que, cara, é natural, cada perfil de vendedor, cada perfil de gestor tem uma qualidade tem uma qualidade dentro da disciplina de vendas que ressalta e impacta no seu resultado. Então, no seu caso, velho, claramente você é um cara que trabalha muito bem o storytelling, saca? Só que a gente sabe que isso não é equivalente, né, para qualquer time. E aí, 2 coisas que eu queria te perguntar. Se você considera isso chave para você contratar alguém para o seu time, né? Lembrando que você é diretor comercial, você gerencia vendedores. E 2, a partir do momento que você diagnostica que o seu vendedor não está fazendo isso bem, como que você direciona ele? Bicho, eu peço para a pessoa contar uma história na entrevista de emprego, então eu realmente peço para ela aproveitar isso e ver se ela sabe fazer o mínimo, mas eu vou te dizer que eu não olho para o storytelling porque eu acredito muito que o storytelling pode ser ensinado. Senão não estaria nem conversando aqui com vocês, porque, pô, não dá para ensinar, então por que a gente vai falar sobre o assunto se ninguém vai aprender, sabe? Então, eu acredito que pode ser muito facilmente ensinado, mas uma característica que eu acho que define, cara, e aí eu vou me fuder aqui, porque eu fiz uma pesquisa com mais de 1.000 vendedores para entender as características que definiam e o que realmente pegava o top seller, o que os high performance faziam diferente dos outros, e ela não é uma coisa que apareceu em todos, mas eu, no meu âmago, no meu jeito e com as pessoas que eu gosto de trabalhar, e para mim a forma de gestão é a coisa que mais facilita, é a criatividade, cara. A criatividade, para mim, mano, ela é o melhor da preguiça com a sensação de ter que fazer a coisa e com o sentimento de criar, sabe? De se empoderar da parada. Assim. Então, se você é criativo o suficiente, cara, você vai conseguir resolver problemas muito complexos com pouquíssimo esforço.
Então eu gosto de gente preguiçosa porque eu gosto de gente criativa. E o criativo é normalmente isso, cara. Ele acha um jeito de fazer aquilo ali para ele não ficar perdendo tanto tempo. Então eu gosto do cara inventivo, do cara que consegue achar um caminho diferente. E aí eu vou mostrar o storytelling para ele do meu jeito e eu tenho certeza que por ele ter características criativas, ele vai adaptar para a realidade dele com menos esforço para ele. Não quer dizer que seja menos esforço para mim. Para mim não é um esforço hoje em dia, mas para ele, de repente, vai ser um esforço menor e vai fazer mais sentido. E se ele não estiver aplicando o storytelling do jeito certo, eu vou trazer exemplos práticos, um exercício que é muito bom fazer, assim, por que a pessoa compra teu produto? Então eu vou falar, por que o cara compra Rive? Aí tem lá, todas as características, Rive é seguro, porque Rive é confiável, porque Rive é estável. Legal, eu vou pegar segurança, por exemplo, tá? Aí eu vou pegar segurança, a palavra segurança não é a dor é insegurança. Eu vou pegar a razão de compra, que é diferente da dor, e vou trazer, segurança vai virar uma história no meu treinamento. Então, eu vou transformar a segurança em uma frase de um parágrafo, de repente, sabe? Vou colocar ali um parágrafozinho falando de segurança, sem usar o termo segurança, porque eu quero 2 mais 2, não 4. Então, eu vou dizer, cara, é engraçado até tá falando contigo, cara, aqui pela internet e tudo mais, que eu tenho um cliente meu que é super nóia com a internet, ele bota adesivo na frente na câmera e por aí vai, só que mesmo esse cara, ele tá conseguindo nos usar com muita maestria. Acabou, falei de segurança, sem falar de segurança, saca? Então eu falei que o cara é nóia, falei e usei como exemplo. Então quando eu colocar um claim, um apelo, uma razão de compra do cara, e não uma dor, lembrando, a dor é outra coisa, é outra maneira que eu vou aplicar, mas quando eu vou fazer isso, eu vou colocar uma história narrando isso. Pode ser história de alguém, pode ser uma história minha, pode ser, não tem problema. Eu era vendedor, cara, eu ficava na rua, eu trabalhava na net, cara, botando cabo e tal, morria de medo de chegar na casa de alguém, cara, pegar uma briga familiar, tomar um tiro. Hoje em dia eu sou muito feliz de estar fazendo isso em site sales, cara, o máximo de risco que eu tenho é alguém derrubar o café no meu notebook. É uma história de segurança também, sabe? Então fica aquela coisa... Só uma dica, assim, que eu acho muito importante. Eu ia ter falado disso antes, eu perdi o time total, mas que bom que você voltou. Que é, cara, se você não tem o nível de criatividade de Kaiwa, ou de como ele conta história, e, cara, não é todo mundo que tem, você não precisa ter uma ferramenta... Eu tenho dentro também. Mas uma ferramenta poderosa pra você ter, velho, cara, conta caso de cliente, mano. Sacou, velho? Eu acho que isso era uma das paradas que, quando eu era vendedor, foi o que eu mais fazia bem, velho. Assim, eu considero que eu tenho um bom storytelling no meu processo de vendas, porque primeiro, eu sempre acompanhava, eu sempre queria saber o que aconteceu com os clientes que eu vendi, saca? Então, eu costumava ser o cara que era muito próximo do time de Customer Success, o cara que era muito próximo do time de entrega, tipo assim, cara, e esse cara, como é que tá? Aquele desafio, como é que ele passou? Cara, se você conta isso também, assim, no-brainer para você ganhar a confiança do cara e você passar por esse tipo de objeção. Isso é um elemento de storytelling que eu queria dar de exemplo. Piluca, e assim, uma coisa para nós aqui no nosso processo dentro do Mosquite, cara, a real é que para nós, para mim, para o Dudu, para todo o time aqui de dentro, cara, vender, guiar o cliente para o sucesso. Isso não é papel do CS exclusivamente. Vender é guiar o cliente para o sucesso, cara. E muitas vezes eu faço essa venda e o cara não leva meu produto. Esses dias eu estava no RD Summit, por exemplo, estava falando com um cara, ele começou a falar comigo, ele falou, cara, sabe que eu comprei de você? Aí eu olhei pra ele e, cara, uma sorte do caralho que eu tenho uma boa memória. Eu disse, não, bicho, tu não é meu cliente não, cara, tu nunca comprou nada meu. Aí ele, não, cara, mas eu comprei uma ideia que você me vendeu durante a nossa reunião que a gente fez. Aí eu, não, então tamo bem. Aplicou, cara, tá funcionando pra você, não comprar meu produto. Mas no jeito, eu te mostrei uma perspectiva nova de fazer um negócio. Ele, cara, exatamente, você conseguiu sintetizar, você me mostrou uma perspectiva nova e eu apliquei e hoje é como eu rodo a minha operação. Eu, bicho, meu trabalho tá feito. Eu posso não ter vendido meu produto, mas eu te guiei para o sucesso. Hoje, eu quero ter a chance de te mostrar uma perspectiva nova sobre venda, sobre CRM, podemos conversar, e ele na hora, cara, é o que eu vim te pedir, saca? E se ele comprar meu produto ou não, mano, eu tô guiando ele para o sucesso de um jeito ou de outro. Por que a gente faz conteúdo do jeito que a gente faz, cara? A gente não tá aqui porque isso vai gerar lead para as empresas, não sei o que. A gente tá aqui, cara, porque a gente ama e a gente gosta de trocar essa ideia, a gente gosta de levar isso para as pessoas, mano, porque tem formas diferentes de fazer inbound, a gente sabe, muita gente que faz de maneira diferente, mas a gente escolheu isso porque a gente quer realmente
potencializar o sucesso dos nossos clientes, cara. Pô, se tu vê o Toca o Sino, se tu vê o Flipchart, cara, a gente não tá falando dos produtos ali, a gente não tá falando do como meu produto mudou a vida do João. Eu não faço isso no meu conteúdo, mano. Porque eu tô aqui porque eu quero mudar a tua vida, cara. Para mim isso é venda. Para mim isso é guiar o meu cliente para o sucesso, saca? E no marketing, em todo o rolê, a gente vai fazer igual. Cara, é muito legal isso. É muito legal isso. Porque eu sou o cara mais chato de nós três, velho. Porque olha só, tipo, vocês falam as coisas do jeito mó bonitinho. Aí, não, sério, velho. Sério, olha só, vocês acabaram de contar uma história mó bonita, velho. Na minha cabeça tá tipo assim, beleza, velho. Particularmente, eu acho que o maior erro tipo, que um vendedor que não fraga de storytelling tem, quase sempre, não é não saber storytelling. Ele quase sempre entende que jornada é jornada de compra e não jornada do cliente. E aí, tipo, é um negócio que, por exemplo, o pessoal da Winning by Design gosta de falar muito, que hoje em dia, tipo, tem aquele funil que, tipo, você vem fechando, que é o funil padrão, e de repente abre de novo, porque você, tipo, tem um cliente, você tem que ter recorrência, você vai expandir, se preocupa com o sucesso. E a grande questão é, você entendia bem a jornada do cliente, então você conseguia tipo, mostrar para ele o ponto futuro. Você era o quarterback jogando, você era tipo, o Ronaldinho Gaúcho metendo tipo, um lançamento pro cara. Porque você tipo, falava assim, velho, eu sei o que você vai passar daqui para frente, eu sei o que pode acontecer daqui para frente, e eu estou sendo o seu guia nessa jornada. Mas se você não entende a jornada dele pós-compra, você não entende por que ele tipo, vai tomar a decisão tipo, de fazer isso acontecer e você não mostra para ele o que vai acontecer depois, acabou. É por isso que a gente fala tanto sobre entender de solução. É por isso que a gente fala tanto sobre você ser especialista naquilo que você vende. É porque a galera tipo, acaba achando que não, eu sou foda em venda. E é isso, mas ser foda em venda é uma parte do processo. Eu uso muito tipo, o meu framework tipo, para enxergar a venda, que é o MTSP lá, o MTSP, e é mindset, técnica, discurso, processo. E para mim, tipo, técnica vem storytelling, técnica vem, tipo, o básico de, tipo, você entender PNL, como, tipo, despertar emoção, que é o que o cara falou lá. A técnica é o que desperta emoção. E o discurso é o que vem com o racional, que é, tipo, que vai complementar. Só que o discurso depende de você saber o que acontece. Porque como é que você vende, tipo, pro cara que, tipo, velho, para um lead, para uma pessoa que tá do outro lado, descabelando porque ela tem um problema, ou ela mesmo não consegue diagnosticar, porque quase sempre o que acontece, que a gente sabe o que acontece, é que a pessoa tem um problema e ela lida com a consequência do problema. Você chega no médico e fala, pô, doutor, eu tenho insônia. Aí ele vira e fala assim, insônia não é uma doença. Você provavelmente está com problema de ansiedade, você está entrando numa depressão, você tem um problema de alimentação, você está com desequilíbrio hormonal, tem alguma outra coisa acontecendo. Eu posso tratar insônia. Só que isso daqui vai permanecer como um tratamento eterno. Você quer resolver a insônia? Então a gente tem que procurar a causa raiz. Você como vendedor, você tem que saber isso. E aí quando a gente fala, tipo, de novo, tipo, de venda consultiva, você está tipo, fazendo o papel ou do médico charlatão que simplesmente prescreve o remédio para insônia e fala, toma tipo, pro resto da vida. Qual é o risco de ficar viciado, de ter efeito colateral, de ter efeito de longo prazo, se ela tem um Alzheimer da vida? Ou eu viro e falo, cara, vamos resolver isso no curto prazo dessa maneira, mas deixa eu te explicar o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso. Vamos lá, você entende que tipo, isso daqui é tipo, uma consequência de um problema? Você entende que o que acontece com o corpo humano é assim? Você entende que por trás disso tem um problema maior? A gente não sabe qual é o problema maior. Vamos conversar para a gente entender melhor qual que é esse problema maior? Me conta mais sobre o que você passa no dia a dia, me conta mais sobre sua alimentação, me conta mais sobre como que você vive, me conta mais sobre o que você faz da vida. Tipo, cara, o teu médico faz isso contigo, cara. Ele entende o que acontece com o seu corpo, ele entende o que acontece quando você sai dali, quando você está tomando medicamento, meu velho. E a gente tem, geralmente, um vendedor que, tipo, ele quer ser especialista em jornada de compra. Ele não quer ser especialista na jornada do cliente. E aí ele é o vendedor que, tipo, a gente vira e fala assim, putz, vendedor, ele está preocupado em entrar, sair com a comissão, sair com a venda, e depois disso ele, tipo, tocou, foda-se. Você está precisando contratar e dar resultado rápido? A primeira coisa que você vai considerar na hora de contratar um profissional de vendas é qual que é a energia do teu mercado e qual a energia do cara que você está contratando. Eu acho quase que impossível que um cara, tipo, em menos de 3, 4, 5 semanas, ele saiba conversar com o teu time também. A gente vende para vendas.
alguns dos meus melhores vendedores, eles conseguem demonstrar energia. Eles podem ser pessoas que no dia a dia não têm energia, mas na hora de fazer, tipo, ali um roleplay, o cara consegue emular a energia necessária que um cara de vendas geralmente tem. Porque o cara médio de vendas que a gente, tipo, imagina nas cabeças estereótipo, ele é muito mais caiuado que ele, tipo, parece comigo. Tipo, eu sou muito chato para um vendedor, cara. Ele é muito mais você do que comigo. Tanto que se você olhar internamente pro time e perguntar, tipo, quem é o cara que parece mais com o vendedor, a galera fala que é o Arthur. Tipo, ele parece muito mais com o vendedor médio. E eu tenho caras que parecem mais com, tipo, o Arthur. É a barba. É a barba. Falta muita barba, né, no caso. Mas, tipo, eu tenho mais vendedores que, tipo, já, tipo, estão dentro do modelo do Arthur de comunicação, do modelo cara de comunicação, de ter uma alta energia, de saber ser extrovertido, de saber usar o humor, de, tipo, ser criativo. É muito diferente de eu, tipo, estar vendendo, por exemplo, um RP pro cara do financeiro, que é um cara, tipo, muito mais analítico, Total, que é um cara, cara, tipo, que tá muito ali dentro da caixinha, ele precisa, tipo, de tipo, conversar muito mais no racional. O rapport dele não pode ser uma coisa tão extraordinária, tipo, todo o tempo, porque o cara tá saindo de número, de repente você, puf, fantasia. O cara assusta. Você tem que saber como implementar dentro da mentalidade dele. E por que eu tô falando isso? Porque, de novo, tipo, o cara ele tá mais adaptado à jornada de compra padrão do meu cliente. Ele tá mais adaptado com o que o cara tá passando e com o que ele vai passar ali na frente, mas ele tá mais adaptado, tipo, para entender que pós-entrega, então saiu do momentinho da venda onde ele tá despertando emoção, o cara vai voltar pro dia a dia dele, e o dia a dia dele não é cheio de emoção. Então, se ele entregar, tipo, a melhor emoção do mundo na venda e depois essa emoção não continua, tipo, enquanto o cara tá usando RP e jogando número lá dentro, não adianta você ser, tipo, o cara doidão que tá vendendo RP. E aí é bizarro, porque, tipo, eu vejo muito profissional tomando essa decisão, que é de, tipo, não saber aonde ele entra no mercado. É não saber qual que é o perfil que ele se encaixa bem. Cara, lógico que os melhores profissionais, eles têm um gradiente absurdo, eles conseguem se adaptar, a vender em diferentes momentos. Mas a gente está falando de contratar para ontem, velho. Você não consegue contratar só os melhores profissionais. Você está falando de formar, você está falando de ter paciência com o cara se adaptando. Eu vou trazer para storytelling de novo, desculpa por isso, assim, trazer para filmes, cara. Mas se vocês pararem e aí para analisar o filme mesmo, por exemplo, assim, Matrix, o Neo, ele é a média das pessoas que estão na volta dele, o tempo todo no filme. Se ele tá andando com o Morpheus, ele vai lá e começa a treinar Kung Fu com o Morpheus, ele fica no mesmo nível do Morpheus e ele consegue equilibrar. Se ele tá andando com a Trinity, ele faz coisas do mesmo nível da Trinity. Aí quando ele chega no telhado e atira no agente, ele se move igual um agente. Então, ele tá sempre sendo a média. Se tu pegar Harry Potter, tu tem o Ron e tu tem a Hermione. E o Harry é a média. O herói, ele sempre começa na média. Por que o RH vai olhar para a média? Porque o herói é a média de quem circula ele. E por que faz total sentido trazer o Patriots para isso? Porque ele vai lá e faz isso. Ele sobe a barra de todo mundo, colocando todo mundo. Ele bota, claro, agentes medianos, só que com uma curva melhor em determinado ponto, e todo mundo começa a se comportar igual aquele cara naquela curva. Só que tem um outro que tem uma curva melhor em outro ponto. E aí todo mundo vira média. Só que é uma média maravilhosa, porque ele foi conseguindo fazer as escalas ali e agora tá todo mundo elevado. E não teve um jogo de ego, não teve aquela parada, não vou te ensinar aqui. Então o vendedor estrela, aquele vendedor que chega e, eu sou grandão, porque eu sei vender. Mano, você sabe vender a porra que você tá vendendo lá fora. Baixa a sua bola que você tá entrando agora numa parada completamente diferente aqui. E normalmente isso fode uma equipe de venda, porque o nego não olha para a média, o nego quer contratar o extraordinário, o cara que tem a garra, ele que tem o sangue no olho. Todo dia alguém me pede, cara, você tem para me indicar um gerente de vendas assim, foda, o mais pica, o mais sangue no olho? Eu digo, cara, esse cara eu não conheço. Eu conheço o cara da média que vai fazer teu time voar. Se você tá olhando pro extraordinário, pro pique e tudo mais, cara, desculpa, bicho, ele vai ser esse cara depois que ele se transformar no herói aí de dentro e ele quiser sair da média. Se ele não quiser sair da média, ele não vai sair e ele vai ser mediano, e não importa de onde você tenha chamado. E cara, é a real. Na contratação, quando você tem que ampliar o time, cara, você olha para a média. Eu não vou olhar para o Kaiowá como exemplo, eu não vou olhar para o Mairink como exemplo, eu não vou olhar para o Viana. Eu vou olhar para o cara que nunca extrapolou a meta.
mas eu vou olhar para o cara que bateu a meta com maior frequência, o cara que trouxe a meta todo mês, e é ele que eu vou usar como padrão. E deles, de todos esses caras que trouxeram a meta todo mês, com certeza vai se destacar alguém e vai começar a fazer um fora da curva. O teu papel como gestor é garantir que quando ele fizer isso, ele não suba sozinho, ele arraste o time inteiro. Cara, é doido porque o Tom Tangas, que é um cara, tipo, mega analítico, ele tem um post falando, tipo, justamente tipo, sobre isso, que é quanto mais seu time escala, Que é um mais você tem VC que focar no cabuloso meio. no mercado americano. Ele é um VC cabuloso, da Redpoint, etc. Tipo, ele é um cara muito analítico, usa muito dado, e ele, tipo, explica analiticamente o porquê que você focar no meio faz todo sentido. E aí ele vai te mostrando em números que se você foca na média, que é o que o Caio tá falando, tipo, no longo prazo, a sua distribuição padrão ela é a parabolazinha, então você tem pouco cara sendo, tipo, performer ruim, pouco cara sendo, tipo, o cara que estoura a meta, tipo, direto e reto, mas a média, tipo, tá ali tentando bater meta todos os meses, ficando um pouquinho acima da meta. É isso. E aí ele fala assim, cara, no fim das contas você tem 20% aqui, 20% aqui, e os outros 60% estão no meio. Se você foca nesses caras, o cara que, tipo, é muito bom performer, ele se resolve sozinho. O cara que não é um bom performer, ele, tipo, vai sair rápido, ou você vai acabar tirando ele porque ele não vai durar, tipo, dentro da empresa. E os caras do meio vão, tipo, puxar todo mundo pra cima e o seu resultado cresce, tipo, absurdamente mais. Para encerrar, então, storytelling, vendas em uma palavra é? Puta merda, velho. Que filho da puta, cara. Caiu a. Storytelling e vendas em uma palavra, mano. Caiu a. Porra, cara, eu vou dizer que é processo, mano. Mas, assim, em uma palavra é bem difícil, cara. Bem difícil de somar aí, cara. Você nem valorizou a minha definição, né? Cara, tua definição é uma merda, né, irmão? Vamos ser honestos, cara. Porra, nome merda, aí tu vai botar... Isso aqui, a pesquisa que a gente fez em... Tupiniquim? Eu esqueci, eu tupi o Tupi-Guarani. Cara, nossa, que Falando sério, storytelling. tipo, storytelling, tipo, em uma palavra, tipo, eu concordo que é processo, eu concordo que você precisa entender, por isso Jornada do Herói, por isso MIP. Eu vou falar MIP pro resto da minha vida, só porque eu ia ficar puto agora, velho. Não, mano, eu tô achando maravilhoso, cara. Pra mim é ótimo. MIP, mano, eu tô inventando esse negócio. Só inventa, cara. Aqui não tem. A gente no Mosquite, a gente tem um termo interno que é para definir quem é a pessoa que é o head do uso do Mosquite, assim. Então, a gente não queria usar head, a gente chegou em MOP, M-O-P, que é sem gênero, que é Master of Puppets. Então, quem que é o Master of Puppets? Quem que é a pessoa que tem todo mundo embaixo do seu guarda-chuva ali para fazer o rolê? Então, por causa do rolê de banda, né, metal, então todo mundo aqui é músico na empresa, então virou um MOP. Então, MIP, para nós, comunica total. Tá ótimo. Então é isso aí. Mas, pô, processo, pô, é uma baita de uma palavra. Qual que é a sua? Pra mim é jornada, velho. Storytelling é só sobre jornada. E eu acho que jornada e processo vão estar linkados. Então você escolhe aí. Uma jornada de processos. Ou um processo de jornada. Mas, de verdade, tipo assim, a gente sabe que de vez em quando a gente passa até um pouco da formalidade de entregar conteúdo e de ficar discutindo vendas e tipo, geralmente com o Caio é onde a gente, tipo, de vez em quando, eu acho que a gente tá brincando de pular corda com o limite de quando a gente faz isso ou não, mas, putz, pra gente é muito legal fazer, tipo, um conteúdo tipo, desse jeito, porque, solto. Verdade, é solto, a gente tá tentando passar ainda o melhor conteúdo e gerar o melhor valor possível. Porra, eu acho que tipo, o tempo de conteúdo tá do caramba. Espero que você tenha achado mesmo. Espero você, Caio, você que tá ouvindo ou assistindo. Mas, tipo, de verdade, tipo, acho que é um dos conteúdos que mais gera prazer de fazer. E é foda, porque é trabalhoso de fazer conteúdo. Mas, mano, estamos terminando isso de noite feliz. Obrigadão, Caio, de novo, velho, pela disposição de estar aqui. Cara, é muito legal isso, essa parceria que a gente está desenhando, não só com as ferramentas integradas, mas, porra, as duas empresas olham para o mesmo norte, as duas empresas têm o mesmo objetivo, todo mundo pensa igual, que vender guia para o cliente para o sucesso. Quer dizer, bicho, esse tipo de conteúdo, porra, claro que eu tento fazer uma coisa divertida e passar de uma maneira leve, mas antes de mais nada, cara, eu tento gerar uma parada que é o que a gente aplica todo dia, cara. E, pô, esse jeito de comunicar e quebrar o assunto e fazer piada e tudo mais, também faz parte da minha venda hoje em dia. Eu só não tenho um processo para isso, não vai ser em storytelling que eu vou chamar, mas vai ser em outro tipo de disrupção aí que vai quebrar também. Então,
conversar comigo, cara. Se fizer uma reunião comigo e eu não estiver fazendo exatamente o que eu tô fazendo aqui, cara, não sou eu, saca? Então, tipo, o que os moleques estão ali do outro lado, cara, eles são assim na vida real, eu sou assim na vida real. Não é pra você que não nos conhece ao vivo e nos encontrar por aí, paga uma cerveja pra gente, cara. A gente adora receber cerveja paga pelas pessoas. Mas, principalmente, cara, conversa com a gente pra ver que é isso e a gente faz isso por prazer, por amor. Então, porra, cara, só agradecer vocês estarem dispostos a fazer isso pelas pessoas no mercado hoje em dia. A gente sabe que não é todo mundo que está disposto a fazer isso. A gente sabe que muita gente, vamos fazer um webinar para gerar lead. O caralho, cara, isso aqui possivelmente com mais de 2 horas de conteúdo, a gente não vai gerar ninguém. Mas obrigado demais, cara. O Arthur fica bolado, que ele é marketing. Não, tô de boa. O cara é CMO do ano, mano. Ele confia no taco dele, tem que pensar velho. em contar uma história boa pro cara assistir até o fim. Não, o cara é CMO do ano. Ele confia no taco dele. Eu acho que, velho, só mais uma vez te agradecendo e, velho, é muito bom estar próximo, assim, de gente boa, assim, que eu tenho brincado muito com o vídeo, assim, cara, chega um certo ponto que pra você ser bom em vendas, você tem que ser viciado na parada. Você tem que curtir a disciplina, sacou? E fica um convite, velho, pra, cara, encontra alguma coisa que você realmente vicie, saca? E seja grato por isso. Tipo assim, pô, tô num momento de gratidão mesmo, de ter batido esse papo com vocês e... Pô, eu vou fazer aqui um salve pro herói invisível da noite. Não só você que tá nos vendo e nos ouvindo, mas Henrique, obrigado por tudo, irmão. Você é nosso herói. Você é maravilhoso. Ele tá lá atrás fazendo coração pra nós lá também, ó. Puta merda, Henrique. Tu é o cara. Muito obrigado. Galera, obrigado demais. Obrigado vocês três por terem ficado aí com a gente. E você, o quarto elemento disso tudo é você que tá nos vendo, que tá nos ouvindo. Obrigado por isso. E vamos esperar de verdade teu feedback honesto sobre esse conteúdo aqui, cara. E pode ser cruel e brutal, ou pode ser o queridão. Não importa mesmo, cara. Ambos vão nos fazer crescer pra caralho e desenvolver os próximos conteúdos que vem por aí. Acesse www.outboundmarketing.com.br